Boa noite, é com o máximo prazer que trazemos hoje para a televisão. Foi a capa do nosso primeiro exemplar em 2001 e nada melhor do que o professor doutor Carlos Scher para conversar conosco essa noite. E eu tenho certeza que vocês vão ficar imensamente satisfeitos em dissolver todos esses problemas que nós tivemos na nossa cabeça em função do que pode e o que não pode, porque ele, melhor que ninguém, vai tirar essas dúvidas de nós. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, eu queria começar conversando com o senhor a respeito desses paradigmas que foram criados a respeito de LDL, HDL, o que é bom, o que não é, sobre o ovo, pode comer, não pode, sobre a carne, enfim, sobre todas essas dúvidas que com certeza o público tem. E eu gostaria que o senhor, como um grande mestre, pudesse te dar pelo menos uma pincelada para a gente diminuir esse estresse. Acho que você está tocando em pontos bastante interessantes, que são pontos que geram dúvidas na população. E às vezes o palpite ou a informação equivocada só traz malefícios para a prevenção, para o tratamento, ou seja, para a saúde de uma pessoa, né? Seu primeiro ponto você colocou sobre o LDL e o HDL colesterol. São frações do colesterol que são conhecidas mais como HDL como bom colesterol e o LDL como mau colesterol, né? O HDL é aquele que faz um serviço, vamos dizer, de limpeza, retirando o excesso de gordura da circulação para ser eliminado, levar para ser eliminado pelo fígado. E o LDL, ao contrário, é aquele que faz o depósito de gordura nas artérias, fazendo obstruções das artérias, sejam elas artérias coronárias, artérias carótidas do pescoço, ou as artérias renais, ou mesmo as artérias dos membros inferiores. Antigamente, os médicos dosavam o colesterol e falavam que o colesterol está alto, ou está normal, ou está baixo. De alguns anos para cá, os cardiologistas estão interessados não no colesterol total, ele também é dosado, mas o parâmetro mais importante passou a ser o LDL e o HDL. Os níveis de o que é bom e o que é ruim, eles variam de acordo com o paciente. Um paciente que não tem fatores de risco, um paciente jovem, aceita um nível de LDL e colesterol diferente de um paciente que tenha doença coronariana. Às vezes as pessoas, equivocadamente, elas se autodiagnosticam olhando os exames, por exemplo, os exames de sangue, onde tem os parâmetros do laboratório do lado. E às vezes consideram que os seus parâmetros estão adequados e não estão. Só o médico, olhando o histórico, o exame físico de cada pessoa, vai poder dizer se aqueles valores estão de acordo para aquela pessoa e não para aquele papel. Nós não tratamos papel, nós não tratamos exames, nós tratamos pessoas. O problema da informação está que eu entro no computador, vou lá no Google e boto uma história lá qualquer. Certo. Essa informação não tem filtro. Então essa informação vem com coisas boas ou ruins. A informação é importante, essa era da informação é importante. As pessoas não chegam mais ao hospital, ao consultório, absolutamente sem saber, sem conhecimento, né? Mas algumas vezes esse conhecimento é um conhecimento que não está adequado, que não é de qualidade, que não está correto. Geralmente os sites das sociedades vão te fornecer boas informações, informações de qualidade. Porque mesmo as pessoas que não têm problema de coração, elas se preocupam. A maior preocupação, acho que, do ser humano é o coração. Deveria ser, né? Quer dizer, quem não tem deveria se prevenir para não vir a ter. Essa, na verdade, é a real medicina, a medicina preventiva.
ela é mais barata, e a curativa é você botar um remendo onde, às vezes, principalmente em relação ao coração, não tem retorno, não tem cura, não volta mais. Eu estou convencido já há muitos anos que a vida saudável ela só tem uma proibição, uma única proibição, chama-se cigarro. Essa é a única proibição. O resto, você pode fazer tudo, comer tudo, desde que seja organizado, tirando os exageros. O ruim da nossa vida são os exageros. Então, eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, né? Como é que eu resolvo a vida do meu paciente para tornar ela mais tranquila, mais fácil e que ele tenha saúde. E a minha própria, da mesma maneira. E comecei, tanto aqui no Rio, em São Paulo, fora do Brasil, conversar e a perguntar e saber, cara, mas onde que está escrito que o queijo amarelo é pior do que o queijo branco? Por que o queijo Minas é melhor do que o amarelo? Por que o ovo é ruim, né? O ovo de granja é pior do que o ovo caipira, né? As pessoas falam, não, galinha caipira é uma maravilha, né? Seguindo o exemplo do ovo, né? Que é um exemplo clássico, né? Já foi capa do Time, foi capa da Veja, e aí uma hora o ovo não pode, outra hora pode, outra hora ele é obrigatório, enfim. Então eu fui, nos últimos anos, olhar um pouquinho sobre a história de alimentação, né? E fui perceber que boa parte dos profissionais de saúde não entendem ou não tem a informação clara da onde que veio isso. Exemplo, o ovo. Qual é o problema do ovo? A gema do ovo tem colesterol. Uma das fontes de colesterol são as vísceras e a gema do ovo. Então, uma pessoa que não tenha doença nenhuma no coração pode comer, segundo a American Heart Association, 300 mg de colesterol por dia. Um ovo, em média, pesa 50 gramas. 50 gramas de ovo tem 200 mg de colesterol. Portanto, e não há diferença do ovo caipira para o ovo de granja, eles têm o mesmo teor de colesterol. O ovo nunca foi proibido. Você não pode se entupir de ovo. Que se você não tem doença nenhuma, a sua cota é de 300, você já comeu 200, sobrou para aquele dia 100 mg de colesterol que você pode usar de qualquer maneira, da maneira que você achar. Para aquele que tem doença no coração, que tem placas de gordura, a recomendação é que ele não passe de 200 mg de colesterol. Continua colocando um ovo lá dentro. Agora, recomenda-se que você não coma ovo todo dia, porque você está comendo ovo em outras coisas. Tem massa que tem ovos, tem várias coisas, tem bolo que é feito com ovo, né? Tudo que eu estou falando aqui, as pesquisas que eu fiz, os estudos que eu publiquei, são em relação ao coração, ao teor de colesterol e de gordura saturada, ou seja, aquilo que faz entupir as artérias. Fritar não satura a gordura saturada, é outra confusão que as pessoas fazem. A gente só fala de colesterol. Eu vou no supermercado, aí está escrito lá no óleo sem colesterol. Isso é a mesma coisa de dizer que o cavalo branco de Napoleão é branco. Naquilo nunca teve colesterol, aquilo ali, o que você não tem que se preocupar em algumas coisas, não tem colesterol. Como eu falei, o colesterol está mais presente na gema do ovo e nas vísceras. A gordura saturada está presente, muito presente nas coisas de origem animal. Quando a gente come, imagina, você relaciona o seguinte, se eu como 1 grama de colesterol, eu vou botar 1 grama de colesterol no meu sangue. Se eu comer 1 grama de gordura saturada, eu vou botar quase 3 gramas de colesterol no meu sangue, que a gordura saturada vai se transformar em colesterol. Então, gordura saturada, ela está presente em mais coisas e ela é pior. E ninguém fala da gordura saturada, que vai se transformar em quase 3 vezes mais em colesterol. Então, é importante o teor de gordura saturada que tem nos alimentos, né? E as pessoas também não sabem disso, né? Então, quando frita, que as pessoas dizem que fica gorduroso, faz colesterol. Isso não é verdade. Tem alimentos que na forma frita, como alguns peixes, na forma frita, eles têm menos gordura do que na forma grelhada, que seria a tida
como a melhor. Né? Tudo grelhado. Exatamente. Não é proibido. Né? Aí tem um outro erro, né? Se a gente vamos elocubrar, não, tem um outro erro, né? Eu vou no restaurante e falo, olha, eu quero um bife grelhado. Grelha é aquela coisa grelhar, né? Que é furada, que o churrasco é feito grelhar, ou mesmo o churrasco gaúcho, né? A gordura escorre. Quando você aquece uma carne, ela libera uma parte da gordura. Quando a gordura escorre, ela não é reabsorvida. Então, uma das vantagens do grelhar é não reabsorver aquela gordura que saiu. Perfeito. Quando você vai no restaurante, na enorme maioria das vezes, ele pega o bife e põe na chapa. Isso. E algumas vezes sai com a cara da grelha porque ele empurra aquilo com aquela forma. Certo. Mas ele está sendo frito igual. Parece um garfo, né? Parece que está na grelha, parece que é aquelas coisas, mas na verdade está frito. Então, boa parte das vezes a pessoa acha que está comendo alguma coisa grelhada, na verdade está comendo frito. Não existe uma regra que uma coisa é ruim completamente em todas as situações. Então, se você aprende um pouquinho sobre essas coisas, a vida fica muito mais fácil, fica muito mais leve, fica muito mais prazerosa e saudável. Isso faz bem ao coração, né, doutor? Isso faz bem para a cabeça e fazendo para a cabeça e também para o coração, com certeza. Aquela questão que eu comecei a falar sobre o queijo, né? Certo. Quando a gente comparou o queijo Minas com o queijo prato, eles têm o mesmo teor de colesterol, eles têm o mesmo teor de gordura saturada. É claro que varia o teor de gordura de acordo com o queijo que você está comendo. E varia muito também o teor de sal. Isso é um fator muito importante que tem dentro do queijo e que afeta o coração, aumentando a pressão, né? Já outra coisa muito interessante é que as pessoas estão muito ligadas na light, diet. A maioria das pessoas não sabe nem o que é light, nem o que é diet, né? Light é que você reduziu um componente. Diet é que você pode ter retirado um componente. Aí você fala assim, mas por que tem um refrigerante diet e um zero? Significa que no diet o componente foi modificado, no zero ele pode estar inexistente. E a gente precisa aprender novamente, sem nenhuma paranoia, sem nenhuma tornar a vida complicada, a dar uma olhada no que você está comendo. Por exemplo, quando você compara uma salsicha é ruim. Se você pegar uma salsicha tipo hot dog, né, está escrito lá na embalagem hot dog, né, e comparar ela com uma salsicha de frango é bom, né? A hot dog tem menos gordura do que a de frango. A vida saudável começa a ficar resumida num grande não. Não pode. Não pode comer, não pode beber, não pode fumar, não pode namorar, ou seja, não pode ser feliz. Se você não for feliz, você vai viver muito tempo. E isso está totalmente errado, né? Vem até essa palavra no quesito da alimentação, na palavra dieta, né? Eu não falo mais dieta, porque dieta é uma punição. Certo. Qualquer coisa, dieta para ficar bonito, para ficar magro, para baixar o colesterol, tudo é uma punição, né? E a dieta é uma palavra que vem do latim e quer dizer estilo de vida. O que você tem que fazer é melhorar o seu estilo de vida, e o estilo de vida saudável é prazeroso, ele é bom, ele não é pior. Na maioria das vezes ele é melhor. E as pessoas não têm essa visão de que um estilo de vida saudável traz não só o benefício para a saúde, como para o seu físico, para a sua longevidade, né? Eu tenho uma grande amiga minha que agora eu estava, as nossas famílias estavam juntas, e eu estava vendo o número de comprimidos que ela toma. Então, é uma pessoa que toma, um dia eu vi assim, uma mão inteira de comprimidos, ela não tem doença nenhuma. Uma mão inteira de comprimidos. Aí eu tive curiosidade de olhar o que ela tomava. Um monte de coisa que não tem nada provado. Então, é a venda do que hoje se chama de anti-aging, né? Evitar o envelhecimento, né? Para a pessoa ficar
eternamente bela, jovem e saudável. Né? Eu, no outro dia, fui dar uma aula em Manaus e fico muito impressionado quando eu entro naquelas lojas que tem aqueles pozinhos, raízes, o número, a diversidade de coisas naturais que tem nas nossas florestas que estão acabando, mas que ainda existem, né? E que na verdade os estrangeiros vêm aqui, descobrem e levam e transformam isso em coisas boas, enorme, né? A gente deveria ter, as nossas universidades não deveriam estar lutando para manter os prédios de pé, elas deviam estar tendo subvenção para fazer a pesquisa que não tem interesse da indústria, a pesquisa que realmente vai trazer benefícios para a população sem somente vir de encontro ao interesse da indústria. Mas não existe mais esse campo que eu posso ter um dogma da minha experiência. Né? Eu tenho 5 pós-graduações, estou no meio da 6ª pós-graduação, eu tenho certeza que eu não sei muita coisa. Eu espero que eu saiba alguma coisa, porque cada vez que eu estudo mais, cada vez que eu olho mais, eu vejo que eu não sei mais. E eu vejo um número grande de pessoas que estão acima do bem e do mal. Eu sempre olho, no dia que eu, como profissional, achar que eu estou acima do bem e do mal, que eu resolvo tudo, que eu sei de tudo, eu vou começar a tratar muito mal meus pacientes. Tem uma coisa agora que existem muitos paradoxos, né? Como falamos alguns paradoxos da alimentação, né? Você falou da carne de porco, só para a última pincelada na alimentação, no nosso estudo a gente comparou o pernil de porco, quando você retira a gordura aparente, naquela que está muito evidente, né? E grelha ele, no caso aqui o grelhar foi bom, quando você compara com o contrafilé, de qualquer maneira, frito, com gordura, sem gordura, grelhado, com gordura, sem gordura, o pernil suíno tem menos gordura do que o contrafilé. Então isso é real? É real. Tem o paradoxo da atividade física, está muito ligado também ao tema obesidade. Né? E tem um paradoxo da obesidade, que é um estudo muito recente, que mostra o seguinte: as pessoas que estão acima do seu peso, mas que têm um teor de massa magra, ou seja, músculo bom, ele tem menos problemas do coração do que aquele que está no seu peso, porém com massa magra baixa e massa gorda alta. Então não é só uma questão na balança. Balança não quer dizer, você pode fazer atividade física com mais frequência e aumentar seu peso. Aumentou sua massa magra, você aumentou sua musculatura, você engordou. Um lutador tipo Mike Tyson, com 100 e tantos quilos, ele é gordo? Não, ele tem muita massa magra. Então, peso, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque elas se entristecem e se encantam com o que a balança diz. Verdade. E às vezes a balança mente. É a mesma história do cigarro. Fulano não fumava e infartou. A gente entra numa unidade coronariana de 10 leitos, tem lá 2 que nunca fumaram e infartaram, mas 8 fumaram. Eu vejo muita outra crença, não, se eu tiver um problema no coração, já morro dormindo, melhor ainda. Isso também não existe, essa regra, né? Você tanto pode ter uma morte súbita, morrer dormindo, quanto você pode ter um infarto e ficar muito mal durante muitos anos da sua vida. Então é o seguinte, quando você fuma, quando você adquire um enfisema pulmonar, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou você entra em insuficiência respiratória, você vai morrer queimado. Porque o médico não vai fazer nada, ele não tem o que fazer. Paliativo, vai te dar um pouquinho de oxigênio, não tem o que fazer. Então, essa coisa de fez, morre, não fez, também morre, essa regra é uma regra burra. As pessoas acham, no modo geral, de que nunca vai acontecer com elas. E no coração tem uma outra coisa ruim. As pessoas acham que eu não estou sentindo nada. O coração é traiçoeiro, no sentido que muita gente tem pressão alta e não sente nada. O fato de não sentir nada não quer dizer que não está acontecendo nada de ruim, nem que não virá alguma coisa pior.
Às vezes a pessoa tem obstrução das coronárias e não está sentindo nada. Evidentemente, também não podemos partir para o outro extremo, que é a paranoia de achar que vai ter alguma coisa a qualquer momento. E a gente estimular, pânico, né, doutor? não, estimular o hipocondria. Lógico. Então, também esse não é o ideal dessa história. Então, esse equilíbrio das coisas, né? E saber que a vida saudável é a única forma, em termos de população, de diminuir a mortalidade de uma população. É a única forma. No AA, eu sou fã do AA, acho um espetáculo. Também sou fã. E vejo resultados que eu fico emocionado de ver isso aí. Maravilha. Então eu sou fã do AA. E aí eles falam, eu sou... por um dia. Não por um dia, mas eu sou alcoólatra e não bebo há 5 anos. Eu, no primeiro livro que eu escrevi, eu queria passar para o leitor a minha visão do que é, por exemplo, a doença coronariana. E naquela época a coisa que mais se encaixou, a imagem que mais se encaixou para refletir o que é a doença coronariana é uma cobra venenosa. Se você respeitar uma cobra, não desafiá-la e não dar as costas para ela, provavelmente você nunca vai ser mordido. Se você tratar ela com desdém, desafiar ou dar as costas, o bote é certo. Com certeza. O bote é certo. Isso é doença coronariana. São esses conceitos, né? Eu acho que um programa como o seu tem um papel fundamental. Você vê aqui a gente está conversando, falamos sobre várias coisas. Nós não falamos sobre nenhum remédio. Nós não falamos sem nenhum equipamento. Nós não falamos sobre nenhuma cirurgia. E falamos coisas absolutamente atuais, absolutamente importantes, que em qualquer situação, daquele que toma remédios, daquele que faz a cirurgia, daquele que na cardiologia, né, que coloca o stent, que faz cirurgia, ou que tem a doença, ou que não quer ter a doença, tudo aqui cabe para qualquer um. Até a própria charme, o respeito da profissão médica caiu muito, né, nos últimos tempos. Eu me lembro na época dos meus avós, quando um médico vinha em casa, era um médico que estava chegando. Né? Tinha uma toalha nova para ele lavar a mão, tinha um bolo, um café, estava chegando aquela figura. Né? Hoje o médico, por vários motivos, né, que dariam vários programas, né, doutor? Nem cabem aqui, mas por vários motivos também perderam já, também por uma parte da sua culpa, por causa do só a tecnologia, só as coisas, né? E deixar para trás essas coisas que são tão simples que a gente está falando aqui agora, mas que são tão fundamentais. Doutor Carlos, eu realmente não tenho como agradecer ao senhor. A minha vontade é ficar aqui a tarde inteira, mas eu sei que o senhor tem compromisso, mas eu vou pedir para repetir isso em algum outro programa, para a gente continuar falando mais um pouco da forma que o senhor conduziu esse primeiro Saúde Online na TV, que eu não tenho realmente como agradecer. Realmente eu sabia que seria isso, que nós teríamos uma aula de vida, uma aula de conhecimento do que é importante para que a gente tenha saúde, e não que a gente fique procurando coisas para não ter saúde. Ou então coisas milagrosas, isso, né? Esse negócio de coisas, pílulas milagrosas, procedimentos que resolvem tudo, esse eu tenho uma grande preocupação, porque nada é bom para todo mundo, nada resolve tudo, então isso não existe. Cada um é um, né, doutor? Cada um é um. Cada paciente é um paciente. Né? Essa pílula milagrosa, ela não foi inventada ainda. Doutor, mais uma vez eu quero agradecer muito ao senhor pela sua atenção, pelo carinho que o senhor tem com o Saúde Online, por estar conosco aqui. E aí queria pedir ao senhor para o senhor deixar uma mensagem para as pessoas que estão vendo o nosso programa e prometer que nós vamos nos encontrar outra vez. Não, nós vamos nos encontrar muitas vezes, com o maior prazer. Eu tenho o maior prazer de poder passar um pouco do que eu aprendi nesses anos que não foram
aprendizados simples ou fáceis, foram muito custosos, muito trabalhosos, mas me dão um prazer enorme, né? E eu estou sempre aberto a poder passar isso, né? Eu acho que o conceito mais importante é o conceito de que ter saúde e viver com saúde não é viver sem prazer, ou seja, eu estou voltando ao que eu falei no primeiro momento, né? Levar uma vida saudável, faça tudo aquilo que te dê prazer, corte os exageros da sua vida e nunca fume. Eu tenho certeza que você está investindo na sua vida, na sua saúde. Acho que as pessoas precisam pensar esse assunto como um investimento. Isso está ligado à alimentação, atividade física, uma cabeça boa, né? Ter um peso adequado para o seu corpo, né? E não comprar milagre. Milagre existe, mas a gente ainda não sabe como fazer. De ciência, né? Gente, olha, eu quero agradecer a vocês, a audiência desse programa. Eu acho que mais informados vocês poderão ficar ainda, e eu prometo que eu vou trazer o Dr. Carlos Gerow. Uma boa noite para vocês, espero que vocês tenham ficado bem satisfeitos com o assunto que nós trouxemos em pauta. Boa noite.